o Papa havia passado pelo Brasil e havia colocado a sua posição contra o aborto, e elas estampavam na camisa o seguinte: se o Papa engravidasse, aborto era sacramento. Um desrespeito à maior autoridade da Igreja Católica no mundo. Portanto, cumprimentando o novo Papa, cumprimentando os católicos do meu estado, e esse Papa corajoso que faz defesa da vida, porque quem aborta enfrenta a natureza de Deus, faz o enfrentamento à natureza de Deus, é que eu faço com a vênia do senador Roberto Requião, católico. Está aí um franciscano do seu lado, que é Pedro Simão, que eu faço esse cumprimento e digo bem-vindo a esse Papa com posições tão esclarecedoras e tão firmes em favor da família do mundo. Concedo a palavra ao senador Roberto Requião, como orador inscrito. Da longa intervenção do senador Magno Malta, acredito que nós podemos tirar uma verdade, senador. A tolerância tolera tudo, menos a intolerância. Um pouco antes de Vossa Excelência se pronunciar, o senador Sérgio Souza, aqui na tribuna, falava dos tribunais federais de recursos. Eu, desde o meu primeiro mandato, tomei iniciativas nesse sentido, vocalizando o desejo dos advogados do setor jurídico do meu estado e dos interessados nas causas que tinham que ir conversar com o senador Pedro Simão lá no Rio Grande do Sul, no Tribunal do Rio Grande. Mas eu sempre deixei muito claro que a posição que eu tomava era muito mais uma posição de esclarecimento, de pressão mesmo, deixando claro o desejo dos estados de terem os tribunais organizados. Mas eu sempre destaquei que uma emenda constitucional, e assinei algumas delas, acho até que tomei a iniciativa no meu primeiro mandato de iniciar uma, sempre deixei claro que eu acreditava que este ato era um ato de pressão, de reivindicação, porque havia e há um claro vício de iniciativa. Não acredito que tudo isso tenha sido feito à sorrelfa. Eu mesmo, senador Sérgio Souza, fui senador aqui há 12 anos atrás. E as reivindicações eram claras, os discursos eram na televisão e todo mundo sabia da pressão que fazíamos em nome dos estados. Mais recentemente, o desembargador Fischer, inclusive, se comprometeu a conversar conosco sobre a possibilidade de viabilizar esse processo todo. Mas Minas Gerais saiu na frente, aprovou a sua emenda constitucional e, atrás de Minas, vieram as outras, os outros TRFs. Mas eu quero deixar claro que a minha visão é que nós temos, no caso, um vício de iniciativa. Porque se nós podemos criar um Tribunal Federal de Recursos, nós podemos extingui-lo também. E se podemos extinguir um Tribunal Federal de Recursos, poderíamos, inclusive, extinguir o Supremo Tribunal Federal. É claro que não poderíamos. Permanece o vício de iniciativa e é esta a solução que eu acredito que será tomada pelo próprio Supremo Tribunal quando isso chegar até lá. Mas eu ocupo a tribuna hoje para continuar um discurso que estava fazendo outro dia, quando a ordem do dia me interrompeu. Era um discurso sobre a famosa medida provisória dos portos. Eu dizia exatamente o seguinte quando fui interrompido. Eu aconselhava a presidenta Dilma, ao invés de mandar a medida provisória dos portos para o Congresso, que ela deveria trocar o secretário, o novo secretário que está segurando o crescimento dos portos públicos,
ordenando que desengavetasse os projetos para a expansão dos terminais públicos, os terminais de contêineres e grãos nos portos brasileiros. E dizia também que a mesma ordem deveria ser dada aos engavetadores da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Em seguida, o meu discurso continuava da seguinte forma, o discurso que não pronunciei. Chamo a atenção do Senado para 3 fatos inquestionáveis ocorridos entre 2002 e 2011. Primeiro, a corrente de comércio exterior brasileiro cresceu de 100 bilhões de dólares para 480 bilhões de dólares. Segundo, a movimentação de contêineres cresceu de 2 milhões de contêineres para 5,3 milhões de contêineres. E terceiro, o Brasil teve crescimento no comércio exterior, período de 2009 a 2011, maior que o da China e muito maior que o dos Estados Unidos e Alemanha. E é sempre bom lembrar que 95% do comércio exterior brasileiro é feito pelos portos, com navios. Vejam então, senhores senadores, ouvintes e telespectadores da TV Senado, que o quadro real está longe daquele que a gritaria da grande mídia estabelece e reverbera, como o nosso pusilânime Leônidas, que, diferentemente do Leônidas espartano, não se coloca em marcha para defender a sua pátria. Antes, apressa-se a entregá-la à cobiça estrangeira. A conclusão decorrente do diagnóstico equivocado a que a presidenta Dilma está submetida, vamos conceder mais uma vez, a presidenta é boa, mas está mal assessorada. Está submetida pela indefectível troika privatista e que é preciso permitir a construção de terminais privados, diz a troika, para prestar serviço público de operação portuária. Eu dei os exemplos do crescimento e os portos brasileiros deram conta desse crescimento. Diante do diagnóstico equivocado e da conclusão equivocada, a medida provisória 595 revoga a Lei 8.630 de 93, a chamada Lei dos Portos, e inventa um novo marco regulatório que não existe em parte alguma do planeta Terra. E como sempre acontece, quando se propõe algo que é ruim para o país e o povo, promete-se um mundo de bonança e de riqueza, em que corre o leite e o mel. Para privatizar as ferrovias, Bernardo Figueiredo, à época funcionário do PSDB de Fernando Henrique Cardoso, fez as mesmas promessas. Foi ele que modelou a privatização e que assinou a privatização como representante das concessionárias privadas. Anfíbio, Flex, joga dos dois lados, ou melhor, joga do lado do capital, do dinheiro, e não joga do lado dos interesses do país. Resumindo, ao invés de fazer o que todo país soberano faz, que é fortalecer o porto público e suas estratégias de desenvolvimento, a medida provisória enfraquecerá os portos públicos e entregará sua estratégia de desenvolvimento aos armadores internacionais e a seus interesses comerciais. Pois bem, diz a troika privatista que a medida provisória 595 não é uma medida privatizante. Diz que os portos públicos não serão privatizados. Balela, conversa mole, história para enganar o povo. Hoje, os portos brasileiros são públicos e a operação é privada. Selecionada, senador Pedro Simão,
mediante licitação. Estamos aqui diante de um processo de privatização que se confunde com a desnacionalização dos portos brasileiros. Desnacionalização. Esta é a palavra-chave para compreendermos a essência dessa medida provisória. Se nós temos um porto público com operação privada, a propriedade é da nação, é do Estado. Se o operador não funciona convenientemente, troca-se o operador. Se privatizamos o solo, o terreno, o porto, a baía, nós teremos um problema rigorosamente insolúvel, principalmente com o processo de reversão dos investimentos e as jogadas judiciais que são possíveis. O negócio portuário constitui um monopólio natural. Demanda investimentos de grande porte para ser eficiente, o que impõe uma barreira de entrada, limitando o número de participantes e a necessidade de o Estado garantir tais investimentos. O fato de ter como contrapartida o aproveitamento de economias de escala, em que os custos fixos se diluem à medida que aumenta a movimentação e que dentro de sua área de influência os usuários do serviço não tenham outras opções, também denota com a máxima clareza, de forma cristalina, a característica monopolística. Aqui reside também a importância do papel do Estado como agente regulador, que garanta tarifas módicas e tratamento isonômico aos usuários. Sejam estes grandes ou pequenos, exportadores ou importadores, como fizemos nós em Paranaguá no nosso governo. Quando assumimos, o porto era dominado pelos grandes exportadores e a economia do Estado estava estrangulada. Objetivamente, os nossos portos precisam ser equipados com dragagem. Nos Estados Unidos, a dragagem é uma tarefa do exército norte-americano. Berços de atracação e equipamentos para receber os navios supercargueiros. Não se imagina, ingenuamente, que a dimensão da economia brasileira, especialmente no que se refere a cargas containerizadas, comporte tantos portos de grande dimensão. Evidentemente não. Por isso, sejamos claros, à medida que a política de fortalecimento dos portos públicos seja abandonada em favor da política de entrega dos portos ao livre jogo dos interesses dos oligopólios e dos monopólios, os megaportos privados, vinculados aos grandes armadores, tornarão irrelevantes os portos públicos, que minguarão, entrarão em crise, fortalecendo o discurso neoliberal da incompetência do Estado e da eficiência do mercado. Logo, o que esta vergonhosa medida provisória provocará, e não como efeito colateral, imprevisto ou indesejado, mas como realização do desiderato dos seus autores e beneficiários, é o enfraquecimento e a quebra dos portos públicos. E como justificam os formatadores de medida provisória sua opção pela privatização e desnacionalização dos portos, ao invés do fortalecimento da estrutura portuária pública para atração de investimentos privados. É exatamente o contrário do que eles dizem o que vai ocorrer. Dizem que não há outra saída. E isto por duas razões. O Estado não tem como financiar os investimentos para a independência, a soberania e o desenvolvimento do Brasil. Uma pergunta se impõe. Essa loucura em que consiste a medida provisória é inevitável? O Brasil não tem mesmo outra saída, como querem nos convencer os Bernardo Figueiredo, Leônidas, Gleisi Hoffmann, Veja, Globo e símiles. Confesso
que minha inteligência não alcançou a explicação dada pela ministra Gleisi quando veio ao Congresso para justificar a medida provisória. Disse ela que o PAC permitiu investimentos públicos com participação privada, mas não permitiu parceria com o privado. A questão, então, é ideológica? É uma questão de honra implantar a todo custo PPPs? As PPPs são, então, um estágio superior do relacionamento entre o público e o privado? Nada mais se parece a um Saquarema que um Luzia no poder. Quid prodest? A quem aproveita? Os portos privados que surgirem no novo modelo estarão ligados a empresas multinacionais de navegação marítima, integrantes de grandes grupos internacionais, as quais dominarão a logística portuária, estabelecerão preços artificialmente baixos, dumping, senador Inácio, transferindo os custos para os demais itens do preço da operação completa. Frete, por exemplo, quando o dono do porto for um armador, baixa a operação portuária e sobe o frete. E com isso, quebrarão os portos públicos que estejam na sua área de influência. Porque porto público opera, é dono do porto, tem operadores privados, mas não tem o domínio dos armadores e da navegação. E então, quando já tiverem a logística portuária sob seu controle e os portos públicos quebrados, os oligopólios estabelecerão suas condições e seus preços ao país, aos produtores, exportadores e importadores brasileiros. Isto acarretará elevação dos fretes, aumentando o nosso déficit na balança comercial de fretes, que de 1,6 bilhões em 2003, alcança agora 8,7 bilhões. Claro que isto aponta para o mal que faz ao Brasil não possuir uma frota de navios brasileiros para comércio internacional. Os jornais de ontem e as notícias dos rádios e das televisões já nos anunciavam o aumento dos fretes internacionais por parte desses tais armadores. Para que ninguém me imagine possuído por um nacionalismo exagerado, xenófobo, menciono o ato de navegação promulgado na Inglaterra em 1651 pelo governo puritano de Oliver Cromwell, que estabelecia que todas as mercadorias importadas de qualquer país europeu fossem transportadas por navios ingleses ou de seus próprios países. Posteriormente, em 1652, especificou-se que, pelo menos, 3/4 da tripulação dos navios deveriam ser britânicos. Esta lei provou forte reação dos Países Baixos, que até então obtinham grandes lucros com o comércio marítimo inglês. Em consequência, os países mergulharam nas guerras anglo-holandesas, que terminou com a vitória britânica em 1654, marcando o início efetivo da hegemonia marítima britânica. Mas, afinal, quid prodest? A quem aproveita este raio de medida provisória? Esta medida provisória foi lançada às pressas para impedir que o Tribunal de Contas da União julgasse o processo TC 015916/2009-0. No momento mesmo do julgamento, a Casa Civil teria solicitado a retirada do processo de pauta, porque a medida provisória estaria sendo publicada. E foi esta malfadada medida provisória 595.
E em que consiste a decisão do Tribunal de Contas da União, que a Casa Civil tentou evitar que fosse proferida? Quem e a que interesses buscou a tal Casa Civil proteger? A decisão do Tribunal de Contas da União determinava a leniente ANTAC que em 90 dias licitasse os terminais das empresas que mantinham ilegalmente portos privativos transportando cargas de terceiros em Cotegipe, Bahia, Porto Nave, Itajaí, Santa Catarina, Itapoá, Santa Catarina e Embraporte, Santos, São Paulo. Segundo o TCU, as outorgas destas empresas eram ilegais, porque os terminais foram autorizados pela ANTAC como privativos, mas operavam principalmente cargas de terceiros, caracterizando prestação de serviço público, o que exigiria uma prévia licitação. E a leniente ANTAC nenhuma providência tomava. Dos 114 terminais privativos em operação no país, 7 são exclusivos e 107 mistos. Os terminais mistos transportam carga de terceiros, prestando ilegalmente serviço público em afronta à Lei dos Portos de 1993 e ao decreto do presidente Lula, que em 2008 tentou botar ordem na bagunça, condicionando a autorização de instalações privativas mistas quando a movimentação das cargas era da mesma natureza da carga própria, para aproveitar algumas janelas no grosso da movimentação da carga própria. Algumas janelas. O relatório do Tribunal de Contas da União mostra que a portonave do Grupo Triunfo, por exemplo, escoava 3% de carga própria e 97% de terceiros em frente ao porto de Itajaí, quebrando o porto público de Itajaí. E a Casa Civil vai ao TCU impedir a medida e anunciar a medida provisória permissiva. Está, portanto, respondida a pergunta sobre os beneficiários da apressada medida provisória, cuja publicação visou impedir que o Tribunal de Contas da União julgasse ilegal o funcionamento de portos de uso privativo que prestavam serviço público e condenasse a leniência e a conivência da famosa ANTAC. E assim, editada a medida provisória, acabou a ilegalidade e foi para o lixo o decreto 6.620 de Lula. Com isso está liberada a temporada de caça aos portos públicos. Com a medida provisória, a portonave pode quebrar Itajaí, Itapoá pode quebrar São Francisco, Pontal do Paraná pode quebrar Paranaguá, Embraporte pode quebrar Santos e o Porto do Açu, do Mago Eike Batista, hoje sob gestão do Banco BTG, pode quebrar os portos do Rio de Janeiro e de Vitória. Observem, senhores senadores, que não estou falando que os novos portos privados competirão com portos públicos. Digo que enfraquecerão e, no limite, quebrarão os portos públicos. Não há competição em setores da economia que se constituem, como é o caso, em monopólios naturais. Esta medida provisória conduzirá a isso, quebradeira dos portos públicos e desnacionalização das portas de entrada e de saída do país. Senhores e senhoras, telespectadoras e ouvintes da Rádio Senado, a pior cegueira é a que acomete os que têm por dever ser os olhos da República.
ensina-nos o padre Antônio Vieira, no sermão de quinta-feira da Quaresma, em Lisboa, no ano da graça de 1669. Ensinamento extraordinariamente atual. Estamos diante de um escândalo de grandes proporções. Caso o Congresso Nacional não se esperte, caso não acorde para cumprir o seu dever de casa, de representantes do povo e da federação, esta legislatura passará a ser conhecida como a legislatura Joaquim Silvério dos Reis, devendo receber merecidamente o desprezo dos nossos concidadãos por esse opróbrio. Lamento que esta medida seja encaminhada pelo nosso governo, mas isto não aprisiona a minha consciência. Estou aqui para servir ao Brasil. Sou contra esta medida e espero que os meus colegas senadores também digam não à privatização e à desnacionalização dos nossos portos. Presidente, eu agradeço pelo tempo, mas eu vejo hoje, com dor no coração e com profunda decepção, que aquilo com que Fernando Henrique sonhava é o que o nosso governo acordado comete. E o termo é esse, comete. Obrigado, presidente. Agradecemos a vossa